Evangelho, vamos aclamar, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história de um rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar as cidades deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento já está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, queridas famílias, é interessante que o Evangelho de hoje começa com o evangelista dizendo para quem Cristo contou a parábola. Se nós lermos o Evangelho de ontem, nós ouviremos que Jesus também contou uma parábola, só que ontem Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. E hoje ele não conta uma parábola aos seus discípulos, mas conta a parábola aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, ou seja, às autoridades máximas da religião judaica, as autoridades supremas do povo judeu. E qual a parábola que Jesus conta? Jesus conta a parábola que resume toda a história da salvação. Nós sabemos que toda parábola é uma história que Cristo conta para revelar uma verdade maior. É uma comparação que Nosso Senhor faz. Nosso Senhor escolhe alguns personagens, mas na realidade Ele está falando de outros. E começa explicando como é a história da relação de Deus e os homens. A relação de Deus com cada um de nós, ao longo da história, desde o primeiro casal de seres humanos, Adão e Eva, até o final do mundo. Toda esta história está resumida na parábola de hoje e eu os convido para juntos
meditarmos e extrairmos dela consequências para a nossa vida cristã. Por que Deus criou o mundo? Por que Deus criou a humanidade? Por que Deus fez o jardim do Éden? Por que Deus colocou ali Adão, colocou Eva? Porque o reino dos céus é como a história de um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho e mandou chamar os convidados para a festa. Deus nos criou para participarmos de sua alegria, para entrarmos em comunhão com Ele. Deus não nos criou e nós precisamos urgentemente deixarmos de fora da nossa visão espiritual do mundo esta ideia. Deus não nos criou como marionetes, como bonequinhos, que Ele fica lá do alto, vendo o nosso agir. Recompensa os que são bons e pune os que são maus. Esse não é Deus. Deus nos criou para participarmos de sua alegria, para participarmos da sua felicidade completa. Santo Tomás de Aquino explica que Deus é um amor tão grande que esse amor se derrama na criação. Deus não contém o seu amor intratrinitário entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas faz com que esse amor se derrame e no derramar desse amor cria a humanidade, cria o universo, cria o mundo. Deus nos chamou para participarmos de sua alegria. E Ele manda os seus empregados convidarem para a festa de casamento. Abro um parênteses. No mundo hebraico, no mundo de Israel, e notem que Jesus está falando diretamente para autoridades de Israel, para eles, o que representava a relação de Deus com o seu povo era o matrimônio. Que maravilha que hoje estamos aqui em tantos os que são membros do SCC. Vocês representam o amor de Deus pela humanidade. O matrimônio representa esta realidade tão bela de Deus que desposa o seu povo. Pois bem, então eles compreendiam muito bem que quando Jesus fala que o rei chamou para uma festa de casamento, eles compreendem o que Jesus estava querendo dizer, que o rei chamou para participarem dessa relação com ele e envia os seus empregados. Quem são os empregados? Os empregados são os profetas, os empregados são os patriarcas, os empregados são todos aqueles que no Antigo Testamento falaram em nome de Deus, agiram em nome de Deus e convidaram o povo à fidelidade de Deus. E os convidados é o povo de Israel. E o que eles fazem com esse convite? Eles não dão atenção, mas os convidados não deram a menor atenção. Isso resume praticamente, amados irmãos, toda a história de Deus com a humanidade. Deus está sempre chamando o seu povo e a humanidade não está dando atenção a Deus. A humanidade faz surdos os ouvidos ao convite de Deus. Foi assim com todos os profetas, não é à toa que todos foram mortos, ou grande parte deles. Deus chama e nós não respondemos. Quantas vezes isso é verdade também na minha vida, na nossa vida, na vida de quem nos acompanha agora pelas mídias sociais? Quantas vezes Deus prepara tudo para nós e nos convida para a festa do seu amor e nós não damos a mínima atenção? Basta pensarmos no nosso dia de hoje. Será que nós nos demos conta ao longo do dia dos imensos e renovados convites que Deus nos fez?
desde a beleza do mundo que nos circunda, através de um irmão, através de sua palavra, até mesmo agora, no momento alto do nosso dia, que é a Santa Missa, é um convite de Deus para participarmos de sua festa. Mas eles não ouviram. Então o que é que o rei faz? O rei diz: ide às encruzilhadas, ide aos caminhos e convidai todos para a festa. Os primeiros convidados não aceitaram o convite. É o povo de Israel que não aceitou o convite de Deus em Cristo, que rejeitou o ungido do Senhor, que crucificou o Filho de Deus, que não ouviu sua palavra, que disse, enquanto Cristo estava sendo crucificado: desce da cruz e nós iremos acreditar em ti, se és o Messias, se és o enviado. Então, já que eles não ouviram, agora os empregados convidam a todos os povos. São os apóstolos. Logo após Pentecostes, os apóstolos saíram por todo o mundo e pregaram o Evangelho a todos. É o que Nosso Senhor mandou que eles fizessem no momento de sua ascensão e que o Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, conta para nós. Ide por todo o mundo, ensinai o Evangelho a toda criatura, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos são convidados, bons e maus. Mas na festa, um está sem a roupa, sem o traje. É a roupa da filiação divina. É a roupa, é o traje que nós recebemos no nosso batismo e nós devemos conservá-lo puro até o fim. Vejam que foram chamados bons e maus, mas o rei não expulsou os maus, expulsou este que não estava com o traje adequado. Por quê? Porque o reino de Deus é para os maus também, para que eles, recebendo o convite, se convertam, assumam o seu lugar e se tornem discípulos de Cristo, ao ponto de serem eles também Cristo. Não é à toa que a última conversa de Cristo foi com um ladrão que estava crucificado do seu lado na cruz. E aquele ladrão se converteu. Aquele ladrão, no último instante de sua existência, jogou-se nos braços misericordiosos de Deus. Jesus, tem piedade de mim. O reino de Deus é para todos, para os bons, para os maus, mas não é para os que não trazem a veste adequada. Não é o lugar para aqueles que abandonam o compromisso do batismo. Queridas famílias, quem me dera poder falar para todas as famílias do mundo, mas falo para uma porcentagem delas. Vocês estão esquecendo a veste do batismo. Vocês estão esquecendo os compromissos batismais. Vocês estão pensando apenas em realidades passageiras, quando vocês são convidados a lançarem o olhar para coisas maiores, mais belas. E este homem foi jogado fora da festa, foi retirado da comunhão de Deus. Isto é o símbolo do inferno. O inferno é a ausência da comunhão com Deus. E no céu está aquele que conserva a sua roupa batismal pura, ou seja, conserva a sua alma digna de Deus. Não significa que não tenha pecado, não significa que não tenha manchado 1000 vezes a sua veste, se 1001 vezes ele purificou pelos sacramentos a sua veste. Mas este não quis se converter, mas este não quis a veste nova do Evangelho, por isso ficou de fora.
Compete a nós, amados irmãos, a cada um de nós, ouvirmos o convite, aceitarmos ir para a festa, bons ou maus, e lá deixarmos-nos transformar por Deus, para assim estarmos e sermos dignos dele. Essa é a missão da igreja, convidar a todos para a festa. Esta é a missão da família, igreja doméstica, que convida os membros da família para a festa, começando concretamente pelo convite para a missa dominical. Não existe família se esta família não estiver fundamentada na sua relação com Cristo. E a nossa relação com Cristo se dá através da missa, pelo menos a missa dominical, o nosso encontro semanal com o Senhor. Rezemos para que nós escutemos o convite, para que nós tenhamos atenção ao convite e para que nós estejamos prontos na festa do Senhor. Prontos com o coração puro, prontos com o coração disposto a fazer tudo o que o Senhor pede, prontos como Nossa Senhora. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim tudo o que Ele quiser. E aí sim, amados irmãos, essa história terá um final feliz para nós. O final que Deus planejou, que não é outro senão a nossa permanência eterna no seu amor, no seu convívio, na sua festa. Para lá fomos convidados, para lá fomos chamados. Aproveitemos esta vida para sermos dignos do convite que o bom Rei nos fez. Amém. Agora, ofertemos ao Senhor a nossa vida, o nosso coração,